Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo, hoje é dia 17 de maio, terça-feira, e eu vou gravar para vocês aqui alguns jogos que nos cenários para match odds, focado em back e para gols. A gente já vem fazendo esse formato aí já faz um tempo, de soltar esses cenários pré-live aí fora do podcast, quando não dá para gravar o podcast, para não ficar sem conteúdo, né? Para quem não sabe, o lado B tem 3 integrantes, que é eu, José Aldo e o Cabal. A gente gravar junto muitas vezes é um pouco complicado, não acontece todo dia, porque questão que a gente trabalha com outras coisas, né? Um serviço propriamente dito aí de carteira assinada, a gente não vive só por conta do trader ainda, então tem hora que o horário não bate. Mas eu acho que o pessoal anda gostando, né? O número de visualizações deu uma aumentada boa aí com esses cenários. E sempre eu tô tentando gravar um dia antes, ou à noite, né, do dia ali. Mas tem dia igual segunda-feira, dia 16, ontem, né? Eu gravei no dia mesmo à tarde. Acaba que fica muito em cima, mas sempre que der, vou gravar mais com antecedência aí. Antes de a gente começar, vou falar do nosso YouTube e o Instagram, lá do B do Trade Esportivo, o Twitter, lá do B do Trader, e o e-mail, lá do B do Trader, @outlook.com. Então, segue a gente, manda mensagem lá, interage, que a gente vai estar respondendo. Como eu já vim falando, né, os jogos da Europa deram uma diminuída boa, por causa que é final de campeonato. Ainda tem alguns para acabar, mas a maioria vai ser tudo num dia só, tudo no mesmo horário, como são últimas rodadas. Então até lá, muito poucos jogos aí da Europa, que é o que a maioria do pessoal gosta de fazer, né? Talvez tenha até uma certa mais facilidade, né? Para quem está começando também, questão de leitura, conhecimento dos times, são campeonatos mais divulgados, jogadores mais conhecidos. Mas como a gente trabalha, como eu falei durante o dia, a gente faz mais à noite, então a gente já está acostumado com esses jogos, vamos falar assim, que o pessoal não foca tanto. Então acho que o podcast aí, esses cenários aí, né, tende a ajudar quem estiver escutando. Bem, vamos começar aí. O primeiro jogo eu separei, esse aqui já é mais da galera toda aí já conhece, né, que é o Southampton e o Liverpool. O Liverpool que ainda tem uma chance aí, eu já posso falar que é remota, que falta só um jogo depois desse para ele ser campeão da Premier League. O City está na frente aí do Liverpool com 4 pontos, mas o Liverpool tem um jogo a menos, né, que vai fazer agora. Então ele ganhando vai ficar a 1 ponto do Manchester City e vai para a última rodada aí, precisando que o City perca o jogo em casa com o Aston Villa, né? Claro que talvez se a gente pensar que é um ponto só, tem chance ainda, boas chances, né? Mas pelo City que está jogando, por jogar em casa, o adversário que vai pegar, eu acho bem difícil. Futebol não é lógica, né? Pode acontecer de ser surpreendido. Até por isso, imagino que o Liverpool vai jogar aí buscando a vitória para chegar aí com chance na última rodada. Então, para mim, esse jogo encaixa mais no padrão back, mesmo o Liverpool fora de casa. Ele vem de 5 jogos sem perder, empatou 1. E o Southampton ganhou só um jogo nos últimos 5. Está em 15º. Ele não cai mais, também não tem chance de nenhuma vaga nas ligas europeias, nas competições. O Liverpool tem a terceira melhor campanha fora de casa. Então tá bem, né? Não perde só para o Manchester City e para o Chelsea. E o Southampton não tá tão bem em casa, né? É 12º colocado. As odds tá 1,36 para o Liverpool. Ela estava mais alta essa odd, deu uma queda. Meu método de back, eu não pego menos de 1,50. Mas tem muita gente que pega, não que seja errado, né? Eu já falei várias vezes aqui, é só o método mesmo. Então quem pega menos, caso dê esse padrão, pode dar pelo time do Liverpool.
é um jogo que eu acho que sim pode dar alguma leitura, né? Lembrando que os times fora de casa da Premier League não costumam ser jogos muito fáceis, então tomar cuidado aí muito com camisa, né? Até o Manchester City passou aperto aí jogando fora de casa, empatou, até perdeu um pênalti, podia ser da vitória, mas não é tão simples, né? Então jogos bem intensos, então tomar cuidado. Outro jogo que eu separei, esse aqui com um pouquinho de cautela, na verdade até média cautela, é Red Bull Bragantino contra Estudiantes pela Libertadores. O Red Bull com a odd aí de 1,90. Bem, eu vi o jogo lá na Argentina entre os dois. Achei que o Estudiantes deu um padrão muito grande. Só um minutinho. Deu uma tosse aqui. Deu um padrão muito grande de back. Dominou bem a partida. O Bragantino achei muito frágil lá. Mas fator casa influencia muito, né, nessas competições aqui na Sul-América, América do Sul, até na América, nesses campeonatos de menos técnica, né, onde tem jogadores mais parecidos. Então eu acho que o Bragantino, pela necessidade, ele tem que ganhar. Ele vai para cima aí, pode sim dar um padrão back, principalmente nos primeiros minutos, né, que o Bragantino costuma dar um padrão ali, uma pressão. O Estudiante já está classificado para a próxima fase, está com 10 pontos. E o Bragantino ainda disputa aí com o Nacional com 4 e o Vélez com 2. Né? Então todos aí têm chance ainda da vaga. Então é de suma importância essa vitória para o Bragantino. Empate é horrível o resultado, já pode ser ultrapassado se ele empatar pelo Nacional. Então eu imagino sim que o Bragantino possa começar aí um padrão. Creio que se esse gol não sai ali dentro dos 15, 20 minutos iniciais, até no primeiro meia hora, né? Se ele conseguir uma pressão maior, pode vir a se complicar sim, mas principalmente no começo, eu imagino entrando muito forte. Outro jogo que eu coloquei foi Internacional e Independente Medellín pela Sul-Americana. Internacional com a odd 1,45. Vamos tomar um pouco de cuidado como é que o comando vem para esse jogo, devido aos jogos ali muito próximos. Mas até o último momento que eu vi, eu gosto de ver alguns pós-jogos ali, de torcida, né, daqueles canais. O pessoal estava muito envolvido na competição, querendo que o Inter passasse, e a diretoria, a comissão técnica também. Então, creio que ele vem com força máxima. Como a Sul-Americana é só um que passa, para passar ele tem que ganhar, de qualquer forma, porque o Guairena vai jogar fora de casa com o 9 de outubro, lá do Equador. Tá com o mesmo tanto de pontos. Eu acho que o Guarena tende a perder a partida, ou no mínimo empatar. Eu acho que esse time, ninguém sabe como é que ele tá em primeiro aí, né? É igual aquela frase, ó, vê o elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como é que chegou lá, mas sabe que vai cair, né? Na hora cai. Então o Guarena é mais ou menos isso daí, eu acho que não passa. E pra mim a vaga vai ficar entre quem vencer essa partida aí, Internacional e Independente de Medellín. O Inter não é nenhum time super ofensivo, talvez com fácil padrão, apesar que fez até um jogo aberto contra o Corinthians, mas pela diferença de liga, né, a liga brasileira da liga colombiana, algumas peças aí do Inter, o técnico sabe jogar esse tipo de competição, eu acho sim que pode dar um padrão, mas eu achei essa odd baixa para o jogo, eu acho que não é essa disparidade toda, é 1,36 que tá. Então eu acho que na verdade estava 1,45, né? Desceu para 1,36. Eu olhei agora, então ela desceu mais um pouquinho ainda. Então para mim eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí, não ir muito na camisa. Eu acho que o Independente Medellín não é o principal, não tá entre os 3 principais times da Colômbia, talvez nem 4, mas é um time também que não pode se desprezar. Outro jogo é o Flamengo e Universidade Católica. O Flamengo vai pegar o Universidade Católica em casa. Os times chilenos, na maioria das vezes, principalmente quando sai do seu país, não faz bons jogos. Tem uma defesa muito vulnerável. O Flamengo, mesmo nessa má fase que está vindo, assim, entre aspas, má fase, né? Eu acho que é um time bem superior. Muitas vezes a torcida espera que o Flamengo goleie todos os jogos, né?
e não é o que está acontecendo. Claro que não tá com alguns problemas no time, questão de goleiro, questão da maior confiabilidade na zaga. Eu acho que a zaga do Flamengo ainda não encaixou, tá tendo muita contusão também. O Fabrício Bruno então, operou, o Rodrigo Caio voltou e já machucou de novo. Então tá complicando um pouco. Mas para mim, mesmo assim, o Flamengo é favorito. A odd no momento tá 1,20. É outra odd que eu não concordo. Eu acho que o Flamengo no momento não tem uma odd de 1,20. Mas claro, é em casa, o time é bem superior, pode até dessa leitura. Eu não vou pegar abaixo em 50 no meu método, conforme eu já falei. Mas se alguém achar que tem padrão, né? Não, que vale a pena, de acordo com o padrão que der, é uma oportunidade aí sim. Outro jogo aqui é o Atlético Goianiense e Antofagasta pela Sul-Americana. Esse jogo, eu acho o time do Atlético, apesar de ter perdido lá pro Antofagasta, melhor. Acho que foi meio que um acaso assim ter perdido lá. Ele não jogou tão bem o segundo tempo. O Atlético é o líder com 9, mas a LDU também tem 9. Então tá a diferença aí só no saldo de gols. No momento o Atlético Goianiense tem 5 e a LDU tem 2, muito em função da goleada que eles deram na própria LDU em casa, né? Foi um 4-0. Como passa só um, é extrema importância ganhar e, se possível, fazendo o máximo de gols possíveis, né? Ficou até redundante, mas se der, fazer o máximo de gols aí possíveis, porque a LDU pode talvez fazer um placar mais elástico, apesar que eu acho que vai ser um jogo bem mais difícil, que eles vão enfrentar o Defensa. Mas tem que lembrar que o Defensa está jogando com o time reserva, porque meio que ele já abandonou a competição e não tá, como classifica só um, ele já está 6 pontos atrás dos dois e já entregou. Até jogou o último jogo com o Atlético Goianiense com as reservas. Então um pouco desse regulamento que atrapalha nesse final, né? Muitas vezes, como passa só um, os times já meio que abandonam a competição quando vê que não vai ter chance. E prejudica muito a gente fazer o trading, questão do futebol, do jogo em si, né? O time entra com as reservas, então é pior. Mas no jogo aí, Atlético Goianiense para mim sim é favorito. É uma odd de 1,30. Outra odd também para mim vou ter que esperar subir. Mas eu até acho que pode dar um padrão para 1,30. Mas, igual eu falei, tomar muito cuidado aí, confirmar em live. Bem, esses foram os jogos aí que eu separei para back. Possível back, na verdade, né? Todos vou confirmar durante o jogo, não faço entrada pré-live. Tem um Boca Juniors e Corinthians que eu pensei um pouco sobre esse Boca. Mas eu acho que o Corinthians sabe jogar esse tipo de jogo aí. Não vai ser um jogo, acho que, tão fácil. Claro que o Boca é favorito, jogando em casa. Mas o Corinthians acho que vai jogar aí na Bombonera. Eu acho que é um time experiente, né? Tem jogadores aí bem tarimbados. E também eu acho que não dá um padrão. Também não quis colocar para gols, que eu acho que pode ser um jogo amarrado por conta do Corinthians, que empate para ele não é ruim. Outros jogos aí que eu não coloquei foi Júnior contra o Oriente Petroleiro. Deixa eu ver outro jogo aqui. Tinha um com a odd também. Ceará e General Cabadiro. Esses dois jogos, claramente temos os favoritos aí, que são os mandantes, né? Os times que estão visitantes são muito abaixo. Só que as odds estão muito amassadas, muito mesmo. Então o Ceará está com a odd abaixo de 1,20. Então para mim não compensa, tá 1,06. Eu acho que ganha, jogou bem melhor na casa deles, tranquilidade lá. Então creio que em casa também não vai ter, vamos falar assim, trabalho. Talvez eles venham até com reserva, então acho que não tem muito o que procurar. Mesma coisa o Júnior aí, da Colômbia, contra o Oriente Petroleiro. O Oriente também pode vir com as reservas, como passa só um, já não tem chance mais. Então são jogos aí que deve dar o padrão, mas as odds muito baixas, tudo abaixo de 1,20, até do Ceará abaixo de 1,10. Eu acho que para mim não vou entrar, mas caso alguém queira dar uma olhada. Vamos para gols. Separei alguns que eu acho que vai ter tendência maior, ou por disputa de alguma vaga, ou por estilo das equipes, né? São equipes talvez mais over, que costumam fazer mais gols, priorizar ataque.
Primeiro é o Western United e o Melbourne Victory, pela semifinal dos playoffs aí do australiano. O campeonato aí tá virando xodózinho aí do pessoal do trading. Então, quem quiser fazer, é um campeonato aí que costuma sair até muitos gols, tem uma média boa. Pra back, apesar do Western United jogando em casa, é o jogo de ida, tá? O Melbourne Victory fez uma campanha um pouco melhor, 3 pontos a mais, mas eu vejo um jogo igual, por estar jogando em casa é o Western United. Então, imagino que em algum momento o Western United deve dar aquela pressão, ir atrás do gol, também se expor um pouco mais, porque tá jogando em casa, vai fazer a volta na casa do adversário e tem que fazer o placar. A média de gols do Melbourne Victory é muito boa, vários jogos acima de 2,5 gols. Então, jogo aí para ficar atento. Outro jogo é o Den Haag contra o Eindhoven, pelo holandês. Esse aí, no caso, playoffs de acesso, né, na semifinal. Também é o jogo de ida. Holandês, igual eu já falei algumas vezes aqui, não tem muito o que falar. Sempre campeonatos que os times privilegiam muito o ataque. Esse jogo também é a ida, então o Den Haag ele tem que procurar gols para fazer a volta aí com uma certa tranquilidade. Eles eliminaram o Breda, foi 2 jogos over 2,5, que foi 2-1 todos os 2 jogos para o Den Haag. E o Eindhoven eliminou o Graafschap, ele empatou 1-1, depois ganhou de 3-1. Depois a final tem essa semifinal é essa, a final vem de Heracles e Excelsior. Esse Heracles é o time da primeira que cai ali para os playoffs. Para ele se manter, ele vai ter que ganhar aí esse mini campeonato, né? A semifinal e a final aí. Ele não participa das quartas, já entra direto na semi. Então um jogo aí para gols também, tanto pelo estilo das equipes, são equipes muito abertas, muito ofensivas, quanto pela necessidade. Então isso aí tende até ter um pouquinho mais de gols aí. Outro jogo que eu separei foi Paris e Sochaux, pelo francês, também playoffs de acesso, quartas de final. Os times da Ligue 2, né, da França, eles não são tão over, né, em média. Então, muitas vezes são jogos um pouco mais under ali. Mas, por ser uma partida aí de quartas de final, que vale muito aí, se quiser subir, né, tem que ganhar. Então eu acho que pode dar algum momento pode dar algum padrão sim de que um time esteja buscando gol e se expondo mais, né? E tudo tende a crer que vai ser o Paris, né? Outros jogos aí que eu não vou falar um por um, até porque eu não vinha fazendo, mas quem quiser dar uma olhada, né, até pela pouca quantidade de jogos, são os playoffs da Série B, não, Série C da Itália. Então, são 4 jogos, né? Os jogos todos de ida. Tem algumas equipes aí mais conhecidas, como o Palermo, né, que jogou muito tempo para a primeira divisão. Então pode ser uma oportunidade. São jogos que as equipes estão procurando subir aí para a segunda, né, para ver se fica mais fácil chegar na primeira divisão. Então ainda é a primeira partida. O italiano também não é um campeonato tão over, mas eu acho que por ser mata-mata ali, o time de casa sempre tem que buscar um resultado, pode ter sim oportunidades. Outro jogo é o Benevento e Pisa, também pelo italiano, só que esse da Série B, é o playoffs de acesso, é a semifinal. O Benevento também teve pouco tempo atrás, acho que durante a pandemia, no início de 2020, ele estava na Série A, era um time muito over, a gente até chamava ele lá no grupo de o Paderborn da Itália, que tinha o Paderborn na época na Alemanha também, na Bundesliga, era aquele time que não jogava retrancado em hipótese nenhuma. Podia ser qualquer time, ele jogava atacando. Então sempre fazia gol, levava muito gol. O Pisa vem de melhor campanha, fez a terceira melhor campanha, quase subiu direto. E o Benevento em sétimo. Eu acho que é o confronto que talvez tenha um favoritismo um pouco para o Pisa, questão de campanha. Mas nesse jogo aí, o Benevento em casa, imagina um jogo igual. O jogo durante o campeonato
tipo, lá na fase de classificação, teve 1-0 pro Pisa e depois um 5-1 pro Benevento em casa, né? Então, quer dizer, em casa eles fizeram um placar muito alto durante a classificação. Claro que é outro cenário, né? Outras pressão, aqui não pode errar, né? Apesar de ser o jogo de ida, mas se já tem um resultado ruim na ida, meio que já acaba. Então, ficar de olho nesse jogo aí, tem muita coisa valendo. Outro jogo também de playoff de acesso, né? Final de temporada é assim, tem vários. É o Nottingham Forest e o Sheffield United, dois times que já foram de primeira divisão. Inclusive o Nottingham Forest já ganhou até Champions em outro formato na época, né? Muito, acho que década de 60, se eu não me engano. Mas já ganhou. É a semifinal, a ida foi 2-1 para o Nottingham Forest, fora de casa. Então o Sheffield, mesmo jogando fora, vai ter que buscar esse resultado. Então imagina um jogo aí propício para gols, talvez um dos melhores aí desses playoffs todos que eu falei. Porque o mandante já tem um resultado de vantagem, né? Então o visitante vai ter que se expor ainda mais. Outros jogos que eu separei aqui, até pelos times, separei 3 jogos aqui das competições sul-americanas. Esse eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso aí é meio óbvio, né? Pelas equipes, pelos países, né? Que Caracas e The Strong são dois times over pela pouca habilidade, por deixar muito espaço. Tradicionalmente são times que levam muitos gols, né? Venezuela e Bolívia, né? Então, assim, não tem muito o que procurar nesse jogo aí, além de gols, eu acho. E não vejo também o Caracas favorito, mesmo jogando em casa. Eu acho que o The Strong é melhor, mas o fator casa pesa um pouco, né? Ceará e General Cabalheiro eu já falei, por causa da odd será muito baixa, eu devo procurar mais gols. Júnior e Oriente Petroleiro a mesma coisa. Então, 3 jogos aí, pela característica, destacando que o Ceará e o Júnior pode pegar equipes reservas aí por questão de que já não ter chance mais de classificar. O Novo Horizontino Esporte é o último jogo que eu separei. Esse time do Novo Horizontino é outro time também que eu não sei, eu até tenho que ver mais jogos deles, porque eu vi mais no começo e tava muito ruim. Eu não sei se eles contrataram ali antes de fechar a janela, alguma coisa, mas não tava legal o time, tava muito fraco. E de uma hora para outra eles começaram a ganhar, né, partidas. Então, tomar um pouco de cuidado. Imagino que seja um jogo para gols, pela posição das equipes, né? O Sport jogando em casa pode voltar a ser líder, apesar que ele voltou sempre que ele teve um jogo a mais, mas pode voltar a ser líder, está com 2 pontos atrás do Cruzeiro, então ele ficaria com o jogo a mais, mas 1 ponto à frente, né, se ele ganhar. E o Novo Horizontino está com 12 em quinto. Se ele ganhar, ele também entra no G4 e pode permanecer lá, caso a rodada seja favorável, né? O Novo Horizontino vem de 4 jogos sem perder, sendo os 3 últimos vitória. E o Sport vem de 2 jogos sem perder, né? Perdeu ali, ganhou do Chapecoense, ganhou da Tombense, que é um time bem fraco. A Chapecoense já é um time melhor, ganhou fora de casa. E perdeu para o CSA, também é um time intermediário. Ganhou do Ituano, quando ele ganhou aqui estava na fase boa, Ituano, e empatou com o Criciúma lá, que sempre é muito difícil jogar lá. Bem, eu imagino um jogo igual a Série B, é muito difícil, você dá um back, né? Tem que ser um jogo muito específico, você falar que vai poderá ter um cenário de back. Por exemplo, hoje o Grêmio empatou com o Ituano fora de casa, levou gol aos 93 praticamente, eu até peguei o gol. Tava com muita cara que eles iam levar o gol, eles recuaram demais. Acho que não acreditaram muito que o Ituano ia conseguir fazer o gol. E numa bola alçada na área lá, a defesa meio que vacilou. Fizeram. Então, Série B é sempre assim, sai muito gol no final das partidas, ficar muito atento a isso, a partir dos 70 minutos, finalzinho de jogo, tá saindo muito gol. Acho que como as equipes têm uma técnica um pouco não, né, bem abaixo aí da Série A, qualquer bola na área final do jogo é um desespero, junta a questão emocional, então ficar atento. Não vejo o Novo Horizontino usando tanto o fator casa, apesar de,
claro, conhecer o campo e tudo, mas a torcida ali não é nenhuma pressão, né? Não enche estádio. Então vejo um jogo igual e com oportunidade para gol. Acho que os dois times vão querer vencer, porque os dois aí, um pode virar líder e o outro pode entrar no G4. Então ficar de olho aí, acho que pode ser um bom jogo para se dar uma olhada. As odds de Série B sempre são muito altas, até porque o mercado já prevê um jogo under, mas querendo ou não, qualquer jogo, mesmo que ele tiver uma previsão de under, em algum momento ele vai dar uma leitura ali mais aberta, né? Pode ser a hora talvez da gente aproveitar essas odds altas. Então é isso, pessoal. Mais um Bom Dia do Lado B gravado. Espero que vocês estejam gostando. Esse aqui já vai estar disponível logo cedo lá para vocês. Sempre posto no Instagram. Então segue a gente lá que nos stories lá sempre vai ter o episódio novo. Segue a gente no Spotify também. É o principal, né? Acho podcast assim, o pessoal sempre procura Spotify. Mas tem outros locais também, né? Tem aqueles Apple Podcast, tem vários outros. E tem no YouTube, né? O YouTube tem a questão que se você não assinar o YouTube, se você minimizar ele no celular, ele para de tocar. Então talvez o pessoal goste de escutar fazendo exercício ou alguma atividade, né? Deixar ali tocando. Mexer no celular também enquanto escuta. Então o YouTube tem essa questão de não ter como. Mas o Spotify aí pode usar. E eu coloco sempre sempre em ordem, né, de episódios. Então e tô colocando sempre as datas no título desses cenários também para não ter problema de você chegar lá e não saber qual que já é. Beleza? Então é isso, vamos encerrar, que esse aqui ficou até muito longo pela quantidade de jogos, né? Um grande abraço a todos aí e muito obrigado.